Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Rodrigo Renó, espero que você esteja legal e vamos fazer hoje uma excelente revisão. Vamos matar a pau aqui nas questões de administração para o cargo de assistente administrativo. Resolvi trazer aqui várias questões aqui dos tópicos aqui que a banca trouxe, questões obviamente da FGV, para a gente ir resolvendo e, digamos assim, ir vendo ali aqueles principais tópicos para vocês amanhã, né? Amanhã não. Na hora da prova, vocês estarem com isso tudo quentinho na cabeça, tá? Então, vem comigo aqui, vamos começar a dar uma olhada nas questões e para vocês chegarem afiados aí, fazendo uma excelente preparação reta final aqui. Vem comigo aqui, vamos que vamos. Um administrador recém-formado acaba de ser aprovado em um concurso para atuar no nível operacional de uma instituição pública de grande porte. Ele acredita que, nesse início de carreira, será mais exigido em sua capacidade de usar ferramentas e conhecimentos específicos de administração, tais como elaboração de orçamentos e avaliação de projetos na área em que for designado. Em administração, esse tipo de capacidade é conhecida como habilidades, vamos lá, letra A, estratégicas, conceituais, humanas, técnicas e processuais. Pessoal, esse tópico aqui é um tópico das habilidades, né, dos administradores, conceito ali introdutório de administração, e a ideia basicamente é a seguinte: você tem ali três habilidades, né? As habilidades, a própria banca está trazendo aqui as técnicas, a letra D aqui, as habilidades humanas, que está aqui na letra C, e as habilidades conceituais, que está aqui na letra B. Perfeito. A ideia do Katz, foi o que Robert Katz, foi o que desenvolveu essa teoria, basicamente é a seguinte: você tem ali uma predominância das habilidades técnicas quando você está entrando numa organização. Então você normalmente é contratado para fazer um trabalho, para fazer uma atividade, fazer uma tarefa. Você provavelmente não vai ser contratado ali com mês de carreira para ser o diretor da organização, né? Faz sentido. Você vai ser contratado para resolver um problema, fazer uma tarefa, uma atividade. O que você precisa para isso? Habilidade técnica, tá? Você vai progredindo na organização, você começa, por exemplo, a virar o gerente da área. Aí ele diz o seguinte: olha, a partir do momento que você é gerente, óbvio que ainda você continua usando a habilidade técnica, mas a que passa a predominar é a habilidade humana, negociar, chefiar, motivar, liderar, se comunicar. Então isso é o que você vai necessitar, né? É o que você vai precisar mais. E quando você chega lá em cima, no topo da organização, nível estratégico, como a gente diz, você vai passar a utilizar mais as habilidades conceituais, de pensar abstrato, de analisar vários fatores diferentes, o mercado, desafios e coisas do tipo. Então, vamos lá, voltando aqui. O que ele está falando aqui na questão, pessoal? Ele está falando capacidade de usar ferramenta, conhecimento específico de administração, elaborar orçamento, avaliar projeto. Pessoal, isso aqui é habilidade conceitual, humana ou técnica? Habilidade técnica, né? Habilidade técnica, então, gabarito letra D. Vamos para mais uma aqui. Próxima questão. Após o estágio probatório, um servidor foi convidado a ser o novo gerente de planejamento da organização, pois sua performance nas funções administrativas foi excepcional. Em relação à função administrativa da organização, é correto afirmar que... Então vamos lá. São as funções, né, da administração, né? O famoso PODC, planejamento, né? PODC, planejamento, organização, direção. Ops, tá feio aqui. Direção. Mais um aqui. Direção e controle. Então, vamos lá. O que faz a função administrativa organização, pessoal? Está preocupado ali com distribuição de atividade, de tarefa, distribuição de recurso, quem vai fazer o quê, como é que a gente vai organizar ali, distribuir aquela organização. Então, letra A já logo de cara está falando disso, faz a distribuição de tarefas das autoridades e dos recursos entre os membros da organização. É esse o nosso gabarito letra A.
Letra B é o planejamento dos objetivos e estratégias para alcançá-lo. Estamos falando aqui de planejamento, né? Não é o nosso gabarito. Planejamento. Letra C, direciona. Olha o termo aqui. Direciona as pessoas para o desenvolvimento de suas atividades, né? Já está indicando o que está falando. Próximo, monitora e assegura que os objetivos definidos estão sendo alcançados. Função de controle. E é uma capacidade individual de colocar os documentos nos lugares certos, manter a mesa limpa e os e-mails em dia. Pessoal, isso aqui é capacidade de organização pessoal, né? Não é o que a gente está falando aqui. A gente está falando de organização, da função organização dentro da instituição, né? Então vamos lá para a próxima. O fragmento a seguir está no site da Prefeitura de Salvador, na seção da Secretaria de Fazenda. Assegurar e gerir com transparência e efetividade os recursos financeiros para a manutenção e o desenvolvimento do município. O fragmento define o planejamento estratégico do órgão. Assinale a opção que o identifica. Pessoal, aqui é um conceito muito cobrado, não só pela FGV, mas várias bancas, que é o de missão e visão. Pessoal, missão é a razão de ser da organização, é o que ela, o porquê que ela foi criada, né? Por que ela, o propósito, um termo que hoje está na moda, né? Qual é o propósito que foi criada aquela organização? Já a visão é como ela se vê no futuro, né? O que a gente chama de destino desejado. Normalmente é um destino de bem longo prazo e desafiador. Repara que aqui, ó, o que a questão está falando aqui? Assegurar e gerir com transparência e efetividade os recursos financeiros. Isso, gente, é o que ela deve fazer, digamos assim, é a missão dela, o propósito dela, ou é o que ela quer ser no futuro? Assegurar e gerir com transparência e efetividade os recursos financeiros para a manutenção do desenvolvimento é o que ela deve fazer, é o propósito dela. Por isso, o gabarito é a missão. Aí fala de valores, de princípios, visão, que seria outra alternativa, e a ideologia que não tem nada a ver. Gabarito é a letra A. Vamos para a próxima. A startup XYZ, que desenvolve aplicativos para smartphones, descobre que as principais fabricantes do aparelho vão passar a utilizar um sistema operacional incompatível com seus produtos. Visando realizar uma análise do ambiente do mercado para orientá-la na definição de sua estratégia, a startup opta por utilizar a ferramenta conhecida por matriz SWOT, classificando a atitude das fabricantes como... Pessoal, matriz SWOT ela é chamada assim porque ela vem de Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats, ou seja, força, fraqueza, oportunidade e ameaça. Então a gente tem aqui o ambiente externo e interno. E aqui a gente tem aqui o mais e o menos. Então no interno a gente tem o quê? Força, fraqueza. E no externo a gente tem oportunidade e ameaça. O que o cara está falando aqui? Startup que desenvolve aplicativo a smartphone descobriu que as principais fabricantes do aparelho vão utilizar um sistema operacional incompatível com o seu produto. Pessoal, não precisa ser nenhum gênio para você perceber o quê? Primeiro que isso é ruim, né? Ou seja, se eu desenvolvo aplicativo e as fabricantes vão utilizar um sistema operacional que o meu produto não funciona, isso é ruim, concorda? Perfeito. Agora, isso é interno ou externo, né? Isso depende de mim ou não depende de mim? Fui eu que... Eu posso escolher outro sistema operacional? Não posso, gente. Quem escolheu foram lá os fabricantes. Está fora da organização, está fora do meu controle. Então isso não é uma fraqueza, é uma ameaça. Tá? Então se for dentro... Se fosse negativo, primeiro a gente tem que ver, é negativo ou positivo. Sendo negativo, a gente vê. Se for interno é fraqueza, se for externo é ameaça. Gabarito letra D de dado, vamos para próximo. Em uma entrevista de processo seletivo, o responsável pela seleção perguntou ao candidato o que o motiva a trabalhar na organização. O candidato respondeu: busco reconhecimento e status.
e sei que o cargo me dará prestígio e oportunidade de promoção. Segundo a hierarquia das necessidades de Maslow, a motivação do candidato é satisfazer necessidades do tipo fisiológica, segurança, social, de estima e autorrealização. São, aliás, as alternativas possíveis, né? Lembrando aqui da pirâmide de Maslow, rapidinho, a gente tem 5 níveis, são exatamente esses que a banca citou. O fisiológico, o de segurança, social, estima e autorrealização, tá? A fisiológica é aquela que tem relação com você, de assim, alimentar, sede, né, de você conseguir sobreviver, né, se manter vivo, respirar e coisas do tipo. A de segurança, exatamente, você não se sentir ameaçado, né, de poder ser atacado por um bicho na selva, por você, por exemplo, no caso do trabalho ali, preocupação ali com segurança no trabalho, com poluição, sociais, de você se relacionar com as pessoas, né? Ter amigos, se relacionar bem com seus colegas de trabalho. Aí vamos lá, estima, gente, já tem relação com reconhecimento, né, com status, né, com você ser promovido e coisas do tipo. E por fim, a autorrealização é a necessidade de se desenvolver, de aprender, de crescer na carreira, de se, assim, desenvolver o teu potencial e coisas do tipo. A ideia do Maslow era exatamente que elas estavam numa hierarquia, ou seja, você precisa primeiro ir... opa, pulou aqui. Você precisa primeiro desenvolver de baixo para ir ativando as de cima. Agora, vamos lá. Busco reconhecimento e status. E sei que o cargo me dará prestígio e oportunidade. Isso, gente, é o quê? É estima, né? Não é essas básicas aqui de jeito nenhum. Social é mais de relacionamento, né? E a autorrealização é de você se desenvolver. Então, gabarito é letra D de dado. Vamos lá. Uma organização pública realizou uma pesquisa de satisfação junto aos funcionários. Os resultados indicaram que os funcionários não estão satisfeitos no trabalho. A área de recursos humanos não compreende o porquê dessa situação, pois os funcionários têm estabilidade no emprego e boas condições de trabalho. Ambiente seguro e confortável e carga de trabalho adequada, sem excessos. Pela teoria de motivação dos 2 fatores de Herzberg, uma explicação para essa situação seria... Pessoal, qual digamos assim, a explicação? O que o Herzberg dizia, né? Porque 2 fatores. Ele dizia o seguinte, olha, você tem 2 tipos de fatores. Os fatores motivadores ou motivacionais e os fatores higiênicos. Fatores motivacionais teriam relação com o conteúdo do cargo, que vem de dentro, ou seja, você gostar daquele trabalho, achar interessante, que você está aprendendo, que você está, digamos assim, se desenvolvendo e por aí vai. Os fatores higiênicos que não motivam, né, seriam aqueles referentes ao contexto do cargo. O que é o contexto do trabalho ali, contexto da atividade? É o salário, é você se dar bem com as pessoas, é você gostar de trabalhar porque o lugar é bonito, o lugar é agradável. Ou seja, tudo que está em volta ali daquela atividade que você faz. Tá? Então, o que ele dizia é o seguinte, olha, se você tiver um bom salário, se você tiver um bom relacionamento com os seus colegas, se o prédio for bonito, ali a ergonomia da cadeira, tudo isso é bacana, você não vai ficar chateado porque aquilo ali existe. Mas você não vai ficar motivado, tá? Então, no caso aqui, voltando para a questão, dá para ver claramente que esses fatores higiênicos estão presentes, né? O funcionário tem estabilidade, boa condição de trabalho, ambiente seguro, carga de trabalho adequada, ou seja, esse aspecto do contexto tá ok, tá bacana, né? Mas não tem fatores motivacionais. Então vamos aqui, ó. Estabilidade e boas condições de trabalho não são fatores atrativos. Não é que não são fatores atrativos, é que não são fatores motivadores. Estabilidade e boas condições de trabalho são fatores motivacionais, não são fatores motivacionais, são higiênicos. Estabilidade é um fator motivacional que não garante satisfação.
Boas condições de trabalho constituem um fator higiênico que não está sendo atendido a contento. Pessoal, tanto a estabilidade quanto as boas condições de trabalho estão existindo, mas são fatores só higiênicos. Então aqui está errado esse começo da frase. Estabilidade é uma exigência legal e não um fator motivacional. Boas condições de trabalho constituem um fator higiênico. Pessoal, a estabilidade pode ser uma exigência legal e poderia ser motivacional. Uma coisa não elimina a outra, né? Então a letra aqui mas a gente já viu que estabilidade não é um fator o quê? Higiênico e não tem nada a ver com se é exigência legal ou não. Letra E. Estabilidade e boas condições de trabalho são fatores higiênicos que não garantem satisfação. Agora sim, é esse o nosso gabarito. Gabarito letra E. Vamos aqui para a próxima. O gerente de uma equipe de pessoas altamente qualificadas é conhecido por dar total liberdade aos membros da equipe para decidirem e executarem suas tarefas. Ele afirma que meu grupo tem capacidade, motivação e maturidade para realizar o trabalho. Meu papel é disponibilizar as informações e os recursos de que eles necessitam. O estilo de liderança desse gerente Pessoal, questão aqui dos estilos de liderança, né? Então, quais são os estilos de liderança? Autocrático, democrático e liberal, né? O que esse gerente? O autocrático é aquele líder que centraliza tudo, né? Tudo ele tem que decidir, é mais, digamos assim, quer dizer o que todo mundo vai fazer, né? Então ele não é o caso aqui, né? O cara tá dando total liberdade aos membros da equipe. O democrático? Também não é o democrático. O democrático, ele ele envolve mais a equipe, mas ele também participa da decisão. O caso aqui é o liberal ou laissez-faire, né? Laissez-faire é um termo em francês que quer dizer deixa fazer, né? Então aqui ele está dando total liberdade e fica numa posição mais de consultoria, que é o que a gente chama do estilo liberal. Vamos para a próxima. Maria, funcionária de um órgão público, foi promovida e assumiu a coordenação do setor em que trabalha. Maria enfrenta forte resistência dos colegas que julgam que sua promoção não foi merecida. O setor é responsável pelo processamento da folha de pagamentos, pelo processamento e registro das movimentações trabalhistas e pela manutenção dos arquivos com informações dos funcionários. Maria não tem autonomia para recompensar, punir ou substituir os membros da equipe. Na situação descrita pelo modelo contingencial de liderança de Fiedler, o estilo de liderança mais eficaz seria, e aqui ele traz todas as alternativas, né? Delegador, normativo, orientado para a tarefa, orientado para o relacionamento e comprometimento. Pessoal, as possibilidades seriam essa aqui, orientado para a tarefa e orientado para o relacionamento, porque o modelo de Fiedler ele fala o seguinte, que você tem aqui basicamente o que seria um gráfico assim, ó. E outro assim. Onde aqui seria o orientado para o relacionamento e aqui para o de tarefa. O que quer dizer esse gráfico aqui? O gráfico diz o seguinte, situações ruins, ó, muito ruim, aqui botar um menos aqui, um mais e um mais ou menos. Situações muito ruins ou situações muito positivas, o líder tarefa seria o indicado. E situações intermediárias seria o líder relacionamento. Agora vamos voltar para a questão aqui. Ela foi promovida e tem forte resistência dos colegas, que acham que ela não mereceu ali o cargo. Ela é responsável por uma área aqui cheia de trabalho chato, né? Processamento de folha de pagamento, manutenção dos arquivos, e ela não tem autonomia para recompensar, punir ou substituir. Ou seja, a gente pode dizer que ela está numa situação boa, mais ou menos, ou ruim. A situação dela não é muito boa, né? Então, por isso, o gabarito é a letra C, orientado para a tarefa. Show de bola! Em relação ao conceito de cultura organizacional, assinale a afirmativa correta. Letra A. Abrange os elementos não observáveis como histórias e heróis. Letra B.
representa apenas os aspectos tangíveis de uma organização como artefatos e símbolos. Primeiro vamos lá, vamos para a primeira aqui, né? Letra A. Abrange os elementos não observáveis como histórias e heróis. Pessoal, os elementos que tem, às vezes, são os artefatos observáveis, né? Então não tem nada de não observáveis aqui. Né? Então a letra A está errada. B. Representa apenas o aspecto tangível. O que são os aspectos tangíveis, gente? São aqueles concretos que você pode pegar, né? Tocar. A cultura tem só os aspectos tangíveis? Não. Também tem os aspectos que a gente chama de intangíveis, abstratos, né? De valores e coisas do tipo são intangíveis. Então aqui está o apenas, na verdade, é que está errado. Letra C. Consiste em características únicas e imutáveis. Gente, imutáveis não. Uma cultura organizacional ela é difícil de mudar. Mas não é impossível, né? O imutável é que não muda nunca. Não é imutável. B. Possui como essência os pressupostos básicos e crenças estabelecidos pela organização. Tem aquela classificação básica, né? Que pega ali os pressupostos básicos, são aqueles... É o núcleo mais, assim, mais consolidado ali da cultura, né? A base dos valores. Então, beleza, essa letra D é o nosso gabarito. Manifesta-se fundamentalmente em organizações da indústria criativa. Pessoal, não tem nada a ver. Existe cultura organizacional em qualquer tipo de organização. Não é, diga assim, a indústria criativa ele tem mais que os outros, não quer dizer nada. Cada organização tem a sua, né? Tem a sua cultura. Próximo. Com relação aos elementos e as características que configuram e determinam a cultura organizacional, assinale V para verdadeiro e F para falso. As organizações adotam padrões de culturas objetivos e subjetivos. Pessoal, tá certo, né? Ou seja, padrões que têm a ver ali com situações objetivas e outros que não são objetivas. Tá ok aqui? Verdade. Próximo, os artefatos são criados pela organização como parte da sua cultura. Os artefatos, gente, é o que a gente consegue visualizar. Os símbolos, os heróis, as histórias, tudo, diga assim, o próprio layout, tudo isso são os artefatos observáveis aqui. V. As crenças, expectativas e percepções são parte da cultura organizacional. Beleza, também está certo aqui. O gabarito é a letra D, que está tudo verdade. Vamos lá, vamos para a próxima. Em administração, centralização significa que a autoridade para tomar decisões está concentrada no topo da organização, enfatizando assim a cadeia de comando. Embora a centralização das decisões possa ser questionada frente à maior complexidade do processo decisório gerada pelo ambiente externo mais turbulento e incerto que as organizações contemporâneas enfrentam, a centralização apresenta vantagens em relação à descentralização, tais como... Pessoal, centralizar boa parte da tomada de decisão é no topo. Descentralizar é você espalhar a tomada de decisão, delegar, né? Dar autoridade ali e responsabilidade naturalmente a quem vai tomar a decisão ali na ponta. Todas as duas têm vantagens e desvantagens. Então vamos lá, para a primeira, que ele quer vantagens em relação à descentralização. Letra A, eliminar esforços duplicados, ou seja, que é a vantagem da centralização, né? Eliminar esforços duplicados de vários tomadores de decisão. Isso é uma vantagem da centralização? Ou seja, na hora que você tem poucas pessoas decidindo, você evita esses esforços duplicados aqui de ter muita gente decidindo, às vezes, de forma diferente. Decisões mais próximas dos fatos e das circunstâncias locais. Agora não, porque isso é uma vantagem, sim, uma vantagem da descentralização e não da centralização. Favorecer a formação de gerentes mais motivados e autônomos, a mesma coisa, é uma vantagem da descentralização. Maior rapidez e flexibilidade, vantagem da descentralização. E maior interesse e motivação por parte de subordinados, tudo igual, é uma vantagem da descentralização e não da centralização. O processo de organização é pautado por alguns princípios ou elementos básicos formulados por autores como Fayol e Weber.
o número de subordinados pelos quais um gestor é responsável e que determina no processo de organização formatos mais verticais ou horizontais das estruturas organizacionais é conhecido como. Pessoal, o que ele está querendo dizer aqui, ó, é o conceito que a gente chama de amplitude de controle. Tá? Amplitude de controle, por que ela define o formato da organização? Porque por que é estrutura de controle? Vamos lá. Quantos subordinados em média cada chefe tem. Então, claro, imagina a situação aqui. Eu com duas pessoas que eu administro, né? São meus subordinados. A tendência é a estrutura ficar verticalizada, como a gente fala assim. Ou seja, para cada pessoa tem poucos abaixo, né? Agora, imagina que eu tenha 100 pessoas abaixo de mim. O que vai acontecer com a estrutura? Vai fazer isso, né? Ela vai ficar achatada. Ou seja, embaixo de cada chefe tem um monte de pessoas abaixo. Então, se você tem uma amplitude menor, você tem uma estrutura assim. Se você tem uma amplitude maior, ela vai ficar assim. Então, esse é o conceito da amplitude de controle. E é isso aí, gabarito letra B de bola. Vamos lá. Revendo o calendário das atividades da empresa para adequá-lo aos jogos de futebol da Copa América que ocorreriam no Brasil, Marta, CEO de uma empresa fabricante de materiais esportivos, opta por dar folga coletiva aos empregados nas datas previstas para os jogos da seleção brasileira. Para transmitir a decisão, Marta pede ao seu secretário que envie uma circular aos funcionários. Considerando os conceitos e elementos da comunicação, evidencia-se na conduta de Marta que... E aí ele fala aqui, vamos lá, conceito de comunicação, né? Letra A, foi utilizado um canal de baixa riqueza. Pessoal, logo de cara é o nosso gabarito. Por quê? Como que ela transmite a decisão, né? Mande uma circular. O que é uma circular, gente? Circular é um papel. Você vai receber ali um aviso escrito, né? Um papel escrito, te comunicando ali que teve ali aquela informação, aquela mensagem. Isso é um canal de baixa riqueza? O que é um canal de baixa riqueza? É um canal que você tem pouca informação e não tem a troca ali, então não tem o feedback. Então, por exemplo, um canal de alta riqueza é a conversa cara a cara. Por que é alta riqueza? Porque você não está só ouvindo o que eu falo. Você está vendo ali a minha postura, o meu rosto, você está vendo ali meu tom de voz, se eu estou nervoso, se eu estou calmo, se eu estou tranquilo, se eu estou brincalhão, se eu estou triste. Ou seja, tá te passando muita informação, muito mais informação só que aquele texto escrito. Texto escrito você não sabe se o cara tá triste, tá chateado, se você não dá para tirar dúvida, né? Se você não entendeu direito, não dá para perguntar, que nem na conversa cara a cara. Então, quanto menos informação naquele canal utilizado, menor a riqueza. Show de bola, a letra A aqui tá certa. Aí fala, o papel foi o código apresentado. Gente, o código é como você vai codificar aquela mensagem. O código é português, né? A língua portuguesa que ela utilizou ali para mandar a mensagem. Os emissores são todos os funcionários. Na verdade, os funcionários são as pessoas que vão receber, né? Letra D, a língua portuguesa escrita é o tipo de mensagem. A gente já viu que o português, na verdade, é o código utilizado. E o uso de circulares impede a ocorrência de ruídos. Pessoal, a ocorrência de ruído, quando a gente chama isso na comunicação, a gente está falando de... toda comunicação tem algum tipo de ruído. Ruído não é necessariamente barulho. Ruído é uma barreira à comunicação. É algo que pode dificultar o entendimento da outra pessoa. Não existe comunicação que não tenha algum nível de ruído. Então, letra E aqui a gente elimina logo de cara. Tá? Então, gabarito é mesmo letra A. Show de bola, vamos para a próxima. Um gerente recebe diariamente cerca de 200 e-mails com as mais variadas informações. Notícias selecionadas de jornal, comunicações internas, comunicações dos sindicatos, além dos e-mails do seu chefe, dos seus subordinados e de outros clientes internos e externos.
Recentemente, seu chefe perguntou por que ela não havia respondido adequadamente a uma determinada mensagem, em que eram solicitadas informações para um novo projeto. A barreira de comunicação que melhor explica o que pode ter havido é, e aí fala canal inadequado, percepção seletiva, linguagem, sobrecarga de informações e filtragem. Pessoal, todos esses aqui são exemplos de barreiras, né, de ruídos possíveis. Então, você escolheu o canal inadequado. Percepção seletiva é aquela situação onde você... É muito comum na política, né? Você só lê o que você quer ler, né? Só entende o que você quer entender. Então, se você é do partido A e vem alguém criticando ali aquele partido A, você tem a dificuldade de receber aquela informação, às vezes até de aceitar aquela informação, né? Muito comum, né? Também no trabalho, né? Você muitas vezes não quer ouvir uma notícia ruim sobre aquele teu produto, vem alguém fazendo uma reclamação, seja parte do princípio que aquela pessoa não sabe usar direito o produto, coisas do tipo, tá? Linguagem, não precisa nem explicar, né? A pessoa usar a linguagem que é inadequada. Sobrecarga de informação é o excesso de informação. Você não consegue analisar aquilo tudo, você tem informação demais, passa batido de coisas. É o caso aqui, né? A mulher recebe um monte de informação e ela não conseguiu responder adequadamente aquela informação ali que ela precisava responder, né? Então esse é o nosso gabarito. E a filtragem, o que é a filtragem? É aquela situação muito comum do chefe que o subordinado evita passar notícia difícil, notícia ruim, que o chefe vai ficar bravo. É muitas vezes chamado de manipulação, ou seja, você não passa a notícia toda, né? Você vai filtrando o que o cara vai ler, vai receber. Gabarito, então, letra D. Uma faculdade formou em 2017 150 alunos com um custo total de R$ 1.500.000. Em 2018, a faculdade formou 200 alunos com um custo total de R$ 2.100.000. Considerando apenas informações apresentadas, é correto afirmar que, de 2017 para 2018, a faculdade foi. Então, repara aqui, pessoal. O que é esse conceito aqui de mais eficaz, mais eficiente, por aí vai, que é o que a questão está cobrando. Eficiência é o modo de você fazer da melhor maneira, né? Relacionado à gestão de recursos. Gastar menos tempo, gastar menos esforço para fazer aquele trabalho. Já a eficácia tem a ver com a entrega, ou seja, o alcance do objetivo. O que você entregou, né? Então, por exemplo, você pode ter construído 100 mil casos, que era o objetivo ali do projeto. Construí 100 mil casos. Eu fui eficaz? Foi, mas de repente eu gastei 3 vezes o dinheiro que eu precisava ter gastado, ou que eu imaginava gastar. Eu fui eficaz, porque as casas ficaram prontas, mas eu não fui eficiente, tá? Então eficiência e eficácia são coisas diferentes. Aí você pode ser eficaz e não eficiente, pode ser eficiente e não eficaz. Então volta para mim aqui. Chega junto. O que ele fez? Aqui, ó, em 2017, 2018 aqui, ele fez 150 alunos, né? Formou 150 alunos a um custo de R$ 1,5 milhão. Ou seja, ele dá para ver aqui claramente que o custo dele é o que? É 1.000 por aluno, se eu não me engano? Acho que é isso, né? Tirar os 3 zeros aqui. Ele tem um custo de 1.000 por aluno aqui. E depois ele fez o quê? 200 alunos e aí ele gastou 2.100. Não precisa nem saber fazer a conta de ver que o quê? Que ele gastou mais, né? Por aluno do que aqui, né? Ou seja, ele fez o que, gente? Ele foi aqui. Ele seria igualmente eficiente se isso fosse 2 milhões, né? Mas ele não é 2 milhões, ele tem 2.100. Então ele gastou mais por aluno. Assim, ele foi mais eficaz e ele foi menos eficiente, né? Então aqui, mais eficaz logo de cara tá certo. Ele não foi mais eficiente, ele não foi igualmente eficiente, ele não foi igualmente eficaz e ele não foi menos eficaz. Então aqui, gabarito só pode ser letra A, tá? Ou seja, ele foi mais eficaz por quê? Porque ele entregou mais formados, né?
seja, ela formou mais pessoas, então ela foi mais eficaz. E por que ela foi menos eficiente? Porque o custo por aluno foi maior. Então é esse o gabarito. Vamos para a próxima. Controle é a geração e o uso de informações relativas às atividades organizacionais. Existem diversos tipos de controle, classificados por sincronismo temporal. Cada tipo de controle apresenta funções e características únicas. Assinale a opção que apresenta o conjunto de características ligado ao controle do tipo simultâneo. Pessoal, controle pelo... Assim, a classificação de controle pelo tempo, né? Essa é que a questão está falando aí. Você tem o que a gente chama de controle prévio, preliminar, controle que acontece antes da atividade acontecer. Tem ainda um termo que é ex ante, né? Ex ante vem de antes da atividade rolar, né? Controle simultâneo, que é o que a questão está falando aí, é aquele controle que a gente vai fazendo durante a atividade, né? Muito comum aquela do supervisor que fica olhando ali você trabalhar. O que ele está fazendo? Se você está fazendo algo errado, ele vai ali rapidamente e atua. E por fim tem o controle posterior, controle por resultado, controle ex post, depois da atividade. Obviamente esse controle, a atividade já acabou, né? Não dá mais para consertar o que foi feito, mas é mais para você aprender, não fazer de novo e por aí vai, tá? Então voltando aqui, questão, o que é o controle do tipo simultâneo, né? Vamos lá, letra A, corrige o problema depois? Não, depois não. À medida que ele vai acontecendo, né? E tem foco no resultado também não, o foco dele é no processo. Então vamos lá, corrige o problema à medida que ele ocorre, ok, tem foco no processo, o gabarito é a letra B. Qual é o que tem foco no resultado? É o controle posterior. Corrige o problema à medida que ocorre, ok, tem foco no insumo, negativo. Quem tem foco no insumo é o controle preliminar, controle prévio, né? Próximo. Corrige o problema à medida que ocorre, tem foco no resultado, tá errado a letra D. E corrige o problema depois que ocorre, aqui está errado logo de cara, porque aí seria o controle posterior e dos insumos é o controle prévio, está tudo errado. O gabarito é mesmo letra B de bola. Um órgão público constatou um aumento significativo no tempo de processamento das contas a pagar. Algumas das causas do problema foram identificadas em aspectos relativos a pessoal, procedimentos e infraestrutura de TI, computadores e sistemas. O gerente responsável pela qualidade dos serviços do órgão quer organizar e analisar as informações, estabelecendo as relações de causa e efeito no problema constatado. Para tal, o gerente deve utilizar a seguinte ferramenta de qualidade. Pessoal, o que ele está querendo saber aqui, né? Ele está querendo a relação de causa e efeito. Relação de causa e efeito é o diagrama de Ishikawa ou o diagrama de causa e efeito, ou ainda chamado diagrama de espinha de peixe, né? Que te dá, né? Não é o fluxograma, não é o ciclo PDCA, Six Sigma ou Seis Sigma, não tem nada a ver, e nem é o diagrama de dispersão. O gabarito é letra D de dado mesmo, o diagrama de Ishikawa. Vamos para o próximo. As ferramentas de gestão de qualidade são essenciais na manutenção de um padrão de qualidade nas operações de uma organização. Quando um gestor público define as metas, coloca em prática o planejado, analisa os resultados e aplica correções, ele está utilizando... Pessoal, o que ele está utilizando, né? Ele define meta, coloca em prática, analisa o resultado e aplica a correção. É o que a gente chama do PDCA, planejamento. O D é de do, né, ou de execução. O PDC é o check. Ou seja, de avaliação, de análise. E depois o ACT, né, PDCA, de ação, de agir, né, de agir corretivamente. Então, o gabarito é a letra B de bola, né, o ciclo PDCA. Matriz SWOT é aquela matriz, gente, de planejamento, né, de forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Diagrama de Pareto é aquele 80-20 de priorização de problema. Fluxograma para
descrever um processo de trabalho, folha de verificação nada mais é do que o checklist, né? Aquela que você vai marcando ali, ó, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Também não é o que a questão está querendo dizer aqui. O gabarito é a letra B de bola. O conflito é um aspecto inerente a qualquer organização, tendo sido interpretado e gerido segundo várias abordagens. Em relação à abordagem tradicional, assinale a afirmativa correta. Então vamos lá. Pessoal, o que é abordagem tradicional, abordagem interacionista, abordagem das relações humanas? A ideia da abordagem tradicional, antiga, né, é a que dizia que o conflito era sempre negativo. Sempre o conflito deve ser evitado. O conflito é algo que a gente deve eliminar, digamos assim, né? Com o tempo, a gente foi vendo que era impossível, que o conflito é inerente do ser humano. Ele faz parte do que a gente é, né? Então, não tem como a gente eliminar conflito. Então, digamos assim, quando a gente vai para a abordagem das relações humanas, a gente vê que o conflito é algo que deve ser aceito, né? Você deve entender, é natural. Quando a gente vai para a abordagem interacionista, e aí já diz que o conflito, em certo patamar, ele é até positivo. Ou seja, o conflito ele é bom, em certo aspecto, para o ser humano. Né? Ele te empurra para frente, né? Te faz ser mais produtivo, mais competitivo. Então, vamos lá. Ele está aqui falando da abordagem tradicional, né? Então, peraí. Da abordagem tradicional. Opa, pulou aqui meu negócio. Letra A. Diferencia conflitos funcionais e disfuncionais, relativizando a sua importância de acordo com a situação. Não é isso, né? A gente já viu que o tradicional, na verdade, vê como um conflito como algo negativo. B. Adota uma postura de incentivo ao conflito. Já está errado aqui, né? Incentivo ao conflito, aí seria a abordagem interacionista, né? Aqui é interacionista. Apresenta uma relação weberiana com o conflito. Nossa, viagem total aqui, colocando o conflito na posição de um procedimento a ser realizado. Gente, o weberiano vem do Weber, lá da teoria burocrática, tem nada a ver com nada isso aqui. Letra D. Parte do princípio de que qualquer conflito é prejudicial para a organização, enfatizando a necessidade de evitá-lo. Pronto, esse aqui é o nosso gabarito. E a letra E. Desenvolve um trato matemático ao considerar o conflito como importante para identificar desvios nos processos. Também tem nada a ver com trato matemático aqui. Gabarito é a letra D. Vamos lá, leia o trecho a seguir. Em troca do compromisso de desnuclearização, os Estados Unidos se comprometeram a interromper os exercícios militares conjuntos com a Coreia do Sul. Exercícios que desagradaram o líder norte-coreano durante as negociações para a cúpula dessa terça e quase fizeram ruir o encontro. Folha de São Paulo, junho de 2018, por aí vai. Considerando a metodologia de gestão de conflitos proposta por Kenneth Thomas, verifica-se na situação uma postura D. Pessoal, aqui estamos vendo assim, os estilos ali, né? As abordagens ali de lidar com conflito. Basicamente você tem quais? A fuga, né? Ou seja, a abstenção, que é você nem ser colaborativo e nem ser assertivo. Seria aqui, assim, essa situação. Então não é o caso aqui, né? Não é o evitamento, não é assim, você ceder para o teu competidor ali, né, para outra parte. Também não é você competir a qualquer custo, que seria a letra C aqui, né, eu querer tudo para você. Qual é a situação que aconteceu ali, gente? Em troca de um compromisso de desnuclearização, os Estados Unidos interrompeu os exercícios militares, ou seja, você teve uma situação que a gente chama do ganha-ganha, né?
Os Estados Unidos ganhou o que ele queria, que é o compromisso de desnuclearização, e, assim, como troca, né, ele deu ali, parou de fazer exercícios militares ali com o oponente, que seria a Coreia do Sul. Então seria a situação da colaboração, é o ganha-ganha, né, que é o que a gente chama aqui você ser assertivo e colaborativo ao mesmo tempo, né? Então gabarito a letra B de bola. Vamos aqui, durante a reunião da equipe de uma organização, o diretor comercial se queixa das desavenças internas entre alguns de seus subordinados, afirmando que essa situação impediu que a sua diretoria cumprisse as metas estabelecidas. Ao manifestar e divulgar internamente sua reclamação, o diretor comercial recebeu 3 diferentes comentários sobre a situação. Relacione os tipos de abordagem de gestão de conflitos listados a seguir às opiniões dos integrantes da equipe. E aí ele traz aqui 1, 2 e 3, seria interacionista, relações humanas e tradicional. E a situação aqui, né? O presidente, diretor financeiro, gerente de projetos. Vamos ver aqui, pessoal. Presidente. Os conflitos são eventos inevitáveis, mas ocasionalmente podem ter efeitos positivos nos grupos. Diretor financeiro, devemos estabelecer uma política ostensiva para a eliminação de qualquer tipo de conflito na organização. Pessoal, logo de cara aqui que a gente vê que esse aqui é o do tradicional, né? Vai tentar eliminar qualquer tipo de conflito, é o tradicional. Então aqui seria o que? O 3, né? Se eu não me engano, aqui. O 3 é o tradicional, então esse aqui é o 3. Gerente de projeto. O conflito é fundamental para qualquer organização e imprescindível para a inovação. Esse aqui é o interacionista, né? Então aqui o interacionista é o 1 e o outro é o 2, né? Então aqui gabarito é 2, 3 e 1, gabarito é letra D de dado. Show de bola. Uma das variáveis estruturais do grupo é o status, ou seja, a posição social definida ou atribuída aos membros do grupo. Diferenças de status entre os membros de um grupo derivam de diferentes fontes e têm efeitos importantes sobre o funcionamento dos grupos. Entre esses efeitos, pode-se destacar que, letra A, as diferenças de status promovem a diversidade de ideias e a criatividade. Pessoal, a diferença de status, ou seja, você ter ali o presidente da empresa e o entregador ali, o estagiário, elas não necessariamente promovem essa diversidade de ideias, né? Você tem ali, às vezes, a dificuldade de você trocar ideia, trocar, assim, experiências. Então, essa aqui tá errada, né? Não é esse o nosso gabarito. B. O status que deriva da expertise técnica dos membros do grupo anula o poder formal do chefe. Gente, tem nada a ver. Ou seja, o fato que você tem um funcionário ali que tem muito conhecimento, que sabe muito, ele não anula o poder formal do chefe. O chefe continua sendo chefe, né? C. O status que deriva das características pessoais dos membros do grupo tende a ser percebido como injusto. Não necessariamente, gente. Não costuma ser assim, né? Ou seja, a característica pessoal, ou seja, o cara é muito inteligente, por exemplo, ou tem muita facilidade de comunicação. Se isso traz um status para a pessoa, isso não é visto necessariamente como injusto. Em geral, vê como injusto algo que foi dado sem a pessoa merecer, né? Ou relacionado a algum aspecto formal ali da organização. Membros do grupo com maior status são mais propensos à folga social. Também não é verdade. O que é folga social, gente? Folga social é a tendência do sujeito de encostar no trabalho dos outros, né? De trabalhar menos porque o grupo é grande e ninguém está prestando atenção. Se você tem maior status no grupo, você não é mais propenso a essa folga, né? Então tá errado isso aqui também. Membros do grupo com maior status tendem a apresentar mais resistência à pressão por conformidade. Aqui tá certo. A gente vê muito isso no setor público, né? O ministro, ele não vai assim, facilmente
digamos assim, aceitar ali a pressão por fazer igual todo mundo. Ele vai querer, exatamente porque ele tem mais status, ele vai ter mais resistência a essa pressão por conformidade, né? Altas autoridades não têm facilmente, não resistem bastante a conformar com o que todo mundo faz, digamos assim, né? Com a atividade normal. Por isso o gabarito é a letra E mesmo. Vamos lá. Nas organizações contemporâneas, o trabalho em equipe vem sendo amplamente adotado em substituição às hierarquias rígidas que separam a decisão da execução do trabalho. Em contextos adequados, as equipes eficazes geram sinergias positivas que melhoram o desempenho da organização, cabendo aos gestores a avaliação da adequação e dos custos e benefícios da adoção da prática. Nas equipes eficazes, alguns fatores estão presentes. Entre eles destacam-se. Pessoal, vamos lá. Vamos lá. Reduzida diversidade dos membros, pessoal. Reduzida diversidade dos membros é um fator para equipes eficazes? Não. Né? A diversidade ela é valorizada. Então, letra A está errado. Letra B. Propósito comum. Isso aqui está certo? Está certo. Ou seja, o objetivo comum é uma das características. Liderança orientada para a tarefa, gente. É uma classificação de tipo de liderança, né? Não tem nada a ver com equipe eficaz. Tarefas independentes. Aqui seria tarefas interdependentes. Um depende do outro, né? E forte pensamento de grupo. Gente, o group thinking, ou o que a gente chama de pensamento grupal, é algo negativo, gente. Não é algo positivo. O que é o pensamento grupal? O pensamento grupal é a tendência de que um grupo tem de rejeitar a opinião contrária ao que seria o pensamento majoritário, né? A gente vê muito isso na política, né? Mas vê também em empresa. Não pense você que não tenha, não. É aquela, você vai chegar lá, por exemplo, num partido, ou muito à direita ou muito à esquerda, e vai falar algo que seja fora da cartilha, digamos assim, daquela galera ali. Vai ser apedrejado. Isso é o que a gente chama de pensamento grupal. Ao contrário, é você, por exemplo, puxando para o lado do esporte, chega ali na torcida do Flamengo e fala mal do Jorge Jesus. Ah, não, que esse português aí não tem nada de futebol. Ou seja, claro que eu estou fazendo uma brincadeira aqui, mas o pensamento grupal o grupo é tão fechado ali entre si que não aceita a opinião contrária. Não aceita, ou seja, rejeita aquele membro que vier com uma análise que seja crítica ao que seja um pensamento majoritário, mesmo que seja um percentual pequeno. Tá? Então volta aqui. A letra E também não pode fazer sentido, porque isso não é algo bom, né? Então o gabarito é mesmo a letra B. Os trabalhos em grupo e em equipe são muito comuns nas organizações públicas e privadas, mas nem sempre o trabalho em equipe é a melhor solução. Uma desvantagem do trabalho em equipe é desestimular a criatividade organizacional. Pessoal, o trabalho em equipe ele desestimula a criatividade? Não. Então, tá errado aqui. Ele estimula a criatividade, né? Dificultar o desenvolvimento de liderança também não acontece, gente. Trabalho em equipe, ele favorece esse desenvolvimento. Requer menor número de reuniões. Gente, trabalho em equipe requer maior número de reuniões e não menor, né? Qual é o que requer menor número de reuniões? O trabalho individual, né? Dificulta a participação dos funcionários nas decisões, claro que está errado, ele facilita. E exige maior demanda de comunicação, aqui está certo, né? Ou seja, o trabalho em equipe, uma das suas desvantagens é que você precisa de mais tempo para as pessoas estarem reunidas, né? Elas trocarem ideia e por aí vai, né? Então o gabarito é a letra E. Embora possuam processos semelhantes, a gestão pública e a gestão privada não se confundem. Assinale a opção que indica uma peculiaridade exclusiva da gestão privada. Pessoal, vamos lá. Uma peculiaridade que seja só, exclusiva da gestão privada. A realização de qualquer ação
não proibida por lei. Isso aqui é o famoso princípio da legalidade, né? Você, como privado, você pode fazer tudo que não está vedado, tudo que não está proibido, né? Já no setor público, você só pode fazer o que a lei determina. Então aqui está certo logo de cara. Letra B, a elaboração de planejamentos estratégicos. Gente, nem pensar, né? O setor público também faz planejamento estratégico. A busca pela eficácia em suas operações. Claro que o setor público também está querendo ser eficaz. O uso de novas tecnologias desenvolvidas pelo mercado. Mesma coisa, o setor público também vai querer usar as novas tecnologias. E o estabelecimento de missão e visão do negócio. Missão e visão também são utilizados no planejamento estratégico do setor público. Então, o gabarito é mesmo a letra A. A adoção de um modelo de excelência específico para os serviços públicos deve considerar os aspectos que diferenciam organizações públicas e privadas. A esse respeito, é correto afirmar que: letra A. Equidade e tratamento de qualidade a todos pela administração pública afastam-se dos critérios diferenciais de tratamento das empresas privadas. Pessoal, tá certo, gente? Tá certo. Ou seja, a ideia de equidade, de você tratar todo mundo com equidade, ela serve ao setor público. Não faz sentido você falar disso no setor privado, né? Ou seja, esse tratamento de qualidade a todos, no setor privado você pode ter, por exemplo, aquela ideia de segmentação, cliente VIP, coisas do tipo, que no setor público não existe. Então a letra A está certa. Legalidade dos atos de administração pública dita os parâmetros de controle nos quais o administrador pode fazer tudo o que não estiver proibido em lei. Pessoal, isso pode o privado. O setor público só pode fazer o que a lei determina, né? Então está errada a letra B. Controle social implica garantia de transparência e participação social nas empresas privadas? Não, né, gente? Controle social existe no setor público, não no setor privado. O financiamento com recursos públicos das atividades públicas tem legítimos interesses capitalistas e os destinatários das ações são os clientes atuais e potenciais. Gente, nada a ver, tá tudo errado aqui. Primeiro que o financiamento com recurso público das atividades públicas não tem legítimo interesse capitalista, né? Quem tem legítimo interesse capitalista é o setor privado. E essa ideia de cliente atual e potencial também tem relação com o setor privado e não público. Lucro financeiro é fundamental para a sustentabilidade do negócio público, enquanto a busca de gerar valor para a sociedade é típica das organizações privadas. Pessoal, tá trocado, né? Ou seja, o lucro financeiro é fundamental para a sustentabilidade do negócio privado, enquanto que a busca de gerar valor para a sociedade é típico das organizações públicas. Está trocado aqui, o gabarito é mesmo a letra A. Assinale a alternativa que apresenta uma característica comum à gestão pública e à gestão privada. Letra A. Existem para prestar serviços de interesse coletivo. Pessoal, isso vale só para o setor público, né? Não é comum à gestão privada também, então não é esse o nosso gabarito. São regidas pela competitividade e pela conquista de mercados. Também não é válido para o setor público, só para o setor privado, né? Letra C. Estão sujeitas aos princípios da legalidade, da impessoalidade e da publicidade. Pessoal, esses são os princípios da administração pública e não da administração privada, né? Tem o dever de promover a satisfação do cidadão. Obviamente que aqui só o setor público tem esse dever. E são passíveis de responsabilidade social. Agora sim, vale para as duas, né? Você tem um conceito muito comum no setor privado, que é da responsabilidade social corporativa, né? Que também existe no setor público. Então, esse aqui sim é o nosso gabarito. Vamos lá. A administração direta e a administração indireta são partes integrantes da administração pública
e são compostas por diferentes categorias de entidades. A respeito das características das autarquias, analise as afirmativas a seguir e assinale V, né, para a afirmativa verdadeira e F para a falsa. Primeiro aqui, as autarquias são criadas por lei. Sim, pessoal. As autarquias são pessoas jurídicas de direito público que são criadas e extintas por meio de lei específica, né, para desempenhar a função típica do Estado. Então aqui está verdadeiro. Segundo, as autarquias não possuem personalidade jurídica. Pessoal, possuem sim, né, gente? A administração indireta possui personalidade jurídica. Então aqui é F. 3. As autarquias estão subordinadas hierarquicamente. Pessoal, não estão, né, gente? A autarquia não está subordinada ali ao ministério que a criou, né? Então aqui, a administração indireta não há subordinação hierárquica, há o que? O controle finalístico. E quarto, as autarquias são parte integrante da administração indireta, né? Então, também está falso aqui, o gabarito é a letra C de casa. João, advogado de um grande escritório, foi incumbido de identificar a natureza jurídica de determinado ente da administração pública indireta. Após amplas pesquisas, constatou que a lei autorizou a instituição desse ente, cujo capital somente pode pertencer ao ente federativo instituidor e a outras pessoas jurídicas de direito público interno, bem como a entidade de administração indireta. À luz da ordem jurídica brasileira, constitucional e infraconstitucional, é correto afirmar que esse ente tem a natureza jurídica de... Pessoal, questão aqui que está falando das empresas públicas, né? Então aqui, natureza de administração pública indireta, né? A lei autorizou a instituição desse ente, então aqui já elimina a autarquia, né? Capital somente pode pertencer ao ente federativo instituidor e outras pessoas jurídicas de direito público. Então também não pode ser sociedade de economia mista, que pode ter ação em bolsa, por exemplo. Já elimina aqui fundação pública. Vamos lá, é a letra D aqui, empresa pública, né? Show de bola, gabarito letra D. Vamos para mais uma. Uma autarquia, entidade conceituada como serviço público personalizado, não pode estar vinculada ao, né? Ou a. Pessoal, uma autarquia é o quê? Uma entidade da administração indireta, né? Ela pode, aí está falando aqui, ela não pode estar vinculada. Ela pode estar vinculada ao Ministério da Fazenda? Claro que pode. Então não é esse o nosso gabarito. Ela pode estar vinculada ao Poder Legislativo? Pode, gente. Você pode ter... Opa, volta aqui. Pode ter uma autarquia aqui vinculada ao Poder Legislativo. A Casa Civil, gente, Casa Civil é como se fosse um ministério, então também pode. A Secretaria de Meio Ambiente? Pode, gente, né? A Eletrobras? Agora não, né? Ou seja, a autarquia, gente, é uma entidade de direito público, né? Que faz a atividade típica da administração pública, né? Então, não vai estar vinculada a uma... Opa, pulou de novo aqui. A uma sociedade de economia mista. Não faz sentido. É esse o nosso gabarito aqui. Gabarito letra E. É isso aí. Volta para mim aqui. Pessoal, espero que vocês tenham curtido aqui as questões que a gente trouxe. E eu desejo para vocês uma excelente prova. Tenham tranquilidade. Acreditem aí na preparação que vocês fizeram, né? E o fundamental. Cheguem na prova, tranquilidade, respira, tenta abstrair os problemas que vocês têm lá fora, concentra na prova, né? Tranquilidade, não fica pensando em quantas pessoas tem na sala, quantos não vieram, aquela história toda, né? Quantas vagas tem, quantas vagas não tem. Foca no que você pode focar, no que você pode controlar, que é fazer a melhor prova que você pode fazer no dia, tá? E é isso aí.
quando a gente tiver as questões, quem tiver possibilidade, tira uma foto, manda para mim, se puder levar a prova para casa, né? Se não, quando a gente tiver as questões, a gente dá uma analisada e aí com certeza eu vou trazer para vocês aí se tem possibilidade de recurso, se não tem. Quem quiser me seguir lá no meu canal do Telegram também, é só me seguir, Administração com o Renor. E é isso aí, pessoal. Excelente prova para vocês. Se Deus quiser, Deus vai iluminar vocês e vão fazer uma excelente prova. E é isso aí. Beijão para vocês. Vamos que vamos até depois da prova. Tchau, tchau, gente. Valeu!